próxima vez que aconteça, ele não vai sentir a confiança de novo buscar o Malafaia para trocar esse tipo, né, para ter esse tipo de conversa. Silas Malafaia derrubou Pablo Marçal? E eu recebi telefonema do governador hoje e do prefeito de São Paulo, dizendo para mim, se o senhor não se levanta e faz uma contenção, esse cara ganha no primeiro turno. Mas qual seria a intenção de Silas Malafaia de alguma forma derrubar Nicolas Ferreira? Não, Nicolas, você sabia, nós temos bolsominions e nicolominions agora? Nós já temos bolsominions, agora temos os nicolominions. Seria porque os novos presidentes em ascensão já dominam as redes sociais e não precisam mais tomar a bênção de líderes religiosos e velhos políticos. Se você quer ver o suposto plano de Silas Malafaia por outra ótica, fique comigo nesse vídeo que vai ser revelado tudo exclusivamente para você. Todo mundo sabe que Silas Malafaia é o conselheiro de Jair Bolsonaro, mas eu ouso a dizer que, na minha visão, Silas Malafaia parece mais uma espécie de tutor de Jair Bolsonaro e fica extremamente revoltado se Bolsonaro não seguir a sua cartilha e dizer exatamente aquilo que Silas Malafaia gostasse que ele dissesse. Jogando para os dois lados, eu desafio, entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede, não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesto? A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com os seguidores. Mas se você acha que ele fica nervoso somente com Jair Bolsonaro quando diz algo que ele não gosta, você está totalmente enganado. Pois Marco Feliciano, Magno Malta e até mesmo Nicolas Ferreira sofreram as críticas de Silas Malafaia porque não disseram sobre Pablo Marçal o que Silas Malafaia gostaria que eles dissessem. Então eu vou para as decepções começando numa ordem, tá? De decepção, do menor para a maior decepção. Primeiro, a minha decepção com Magno Malta. Um cara guerreiro, um cara do pau da guerra, ficou calado. Eu bombardeei o Magno, você tem que se posicionar, você tem que falar, e ele ficou calado. Não, essa guerra não é minha, sua sim. O que está em jogo é 2026. Esse cara vai rachar a direita, vai rachar os evangélicos que você representa, mas não tomou atitude. Minha primeira decepção. Qual é a segunda decepção? A minha segunda decepção, eu estou falando em ordem de grandeza. Deputado Marcos Feliciano, um dia desses, pregou na minha igreja e disse: Pastor Malafaia é como um pai, que me dá conselhos, que me puxa a orelha. Conversei com ele, detalhei quem é Pablo Marçal. E esse cara faz um vídeo tentando me desmerecer e apoiando o Pablo Marçal. Então, essa é a segunda decepção na ordem de grandeza. A terceira decepção, Nicolas, teve uma atitude de politiqueiro velho. Eu vou te provar. Número 1, eu não sou do PL. Eu apoio quem eu quero. Eu sou livre. Agora, ele não. Me pertence ao PL. Ele... boca fechada, porque o líder dele está apoiando o Nunes. Então, ele vem com uma história de 2 copos. Um tá cheio de veneno, o outro você não sabe, então vou arriscar. Aí, muito bem. Aí, a decepção final. Ontem, qual foi a resposta do Nicolas? Não, se o Pablo Marçal mentiu ou tá errado, que pague. Ontem, depois da polícia mostrar que o documento é... Engraçado, não são os ditadores que agem dessa forma? Agora o que nós estamos vendo é Silas Malafaia pegando um certo ranço de Nicolas Ferreira, pelo fato do jovem garoto e promissor e possivelmente presidente do Brasil num futuro bem próximo. Tudo indica que Silas Malafaia já está com um olhar lá no futuro. E Pablo Marçal em 2026 e Nicolas Ferreira a partir de 2030, em seus discursos já demonstraram que Silas Malafaia não vai colocar esse mesmo cabresto que ele vem colocando em Jair Bolsonaro. Então, aproveitando que, de certa forma, ele conseguiu o intento contra Pablo Marçal, ele aproveita e abre espaço para fomentar um certo afastamento entre Nicolas e o clã Bolsonaro. Dessa forma, ele sabe que Nicolas Ferreira é um jovem promissor, de temperamento forte, e que vai dar muito trabalho para Silas Malafaia, e por esse motivo ele já começa a ganhar terreno tentando combater agora
o futuro presidente. Gente, eu queria entender. Um cara aparece de repente e a direita fica encantada. O cara não tem história na direita. Ele é uma intromissão. Isso é uma vergonha, gente. Esse cara é uma farsa enganando o povo de São Paulo. Essa que é a verdade. Então, Nicolas, você sabia? Nós temos bolsominions e nicolominions agora? Nós já temos bolsominions. Agora temos os nicolominions. O Nicolas, um garoto bom, um garoto de futuro, mas teve uma atitude de politiqueiro velho. E eu vou te provar. Número 1, eu não sou do PL. Eu apoio quem eu quero. Eu sou livre. Agora, ele não. Ele pertence ao PL. Ele, no mínimo, boca fechada, porque o líder dele estava apoiando o Nunes. Então, ele vem com uma história de 2 copos. Um tá cheio de veneno, o outro você não sabe, então vou arriscar. Aí, muito bem. Aí, a decepção final. Ontem, ainda no processo das eleições, ele foi questionado. E a resposta dele, uma coisa assim, para mim, nojenta. Qual foi a resposta do Nicolas? Não, se o Pablo Marçal mentiu ou está errado, que pague. Ontem, depois da polícia mostrar que o documento é falso, e aí ele piora. Outros aí também tem que ser incriminados, como o Janones, que mentiu. Existe uma diferença, tá? No Código Penal, artigo 299, falsidade ideológica. Artigo 139... O que dá a entender em tudo isso é que Silas Malafaia quer aconselhar políticos que possam ser manipulados por ele. Quem tem uma visão bastante clara desse perfil de Silas Malafaia, inclusive o criticou por ter exposto a fraqueza do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi a própria Carla Zambelli, que falou algumas verdades para Silas Malafaia. Confira. Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli. Eu venho aqui para comentar o vídeo do Silas Malafaia com a Mônica Bergamo de hoje. Primeiro que entrevista para Mônica Bergamo já é uma coisa por si só estranha de se fazer, né? Que é furar a bolha. Quando a gente quer furar a bolha com algum assunto que seja produtivo, que seja válido, que a gente queira furar a bolha por motivos republicanos, ótimo. Agora, quando você concede uma entrevista para alguém da Folha, que não seja para furar a bolha, mas que seja para atingir a nossa bolha, e além de tudo, dar uma cotovelada em alguém, já sinto bastante estranheza nisso tudo. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: nunca, em tempo algum, se diz em público o que se fala no privado. Eu me lembro muito bem como se fosse hoje, o Moro, quando colocou o meu print no Jornal Nacional. O print da nossa conversa, uma parte da conversa, sem dar benefício da dúvida para o outro, sem eu saber, sem eu poder comentar, sem ter direito de resposta, principalmente num canal que jamais me daria direito de resposta. Então, eu me coloco nesse momento no lugar do presidente Bolsonaro. Erra? Sim, ele erra. Mas jamais em tempo algum, uma pessoa próxima da outra, como eu já fui muito próxima do presidente Bolsonaro, vocês nunca saberão as conversas que eu tive com ele. Sejam as boas, sejam as ruins. Seja as que ele brigou comigo, as que ele brigou comigo talvez até possa falar. Mas as que eu eventualmente discordei dele de algo, vocês nunca vão saber sequer que se existem ou não. Então, o que fez o Malafaia... Pastor, eu sempre que te encontro, eu te cumprimento, tenho respeito por você, pela pessoa que o senhor é e pelo líder que o senhor é para algumas pessoas. Agora, sinceramente, a sua postura diante de alguns fatos, elas vêm quebrando todos os meus paradigmas. Quando o senhor fomentou uma briga entre o caminhão em que estava o senhor, o Bolsonaro e vários deputados federais contra o caminhão do Marco Antônio, inclusive fazendo parecer que era o caminhão que era meu, fazendo sair na imprensa que o caminhão era meu, etc. E quando a gente também queria tentar colocar vários caminhões na Paulista, porque eu sei como é a Paulista. Isso não é arrogância. Eu não vou ser falso humilde aqui. Eu sei como é que funciona a Paulista, só funciona para encher se você colocar 10 caminhões ali, um a cada 2 quarteirões. E aí dividisse os deputados para todos os caminhões. Dividisse para quê? Um caminhão vai estar o Nicolas, no outro vai estar o Gayer, no outro vai estar a Bia Kicis, no outro vai estar a Carla Zambelli. E as pessoas vão caminhando pela Paulista, enchendo a Paulista toda, e a gente só consegue fazer isso com a Paulista cheia. Ele, Bolsonaro, é o nosso líder e sempre será a pessoa que despertou o patriotismo no nosso povo. E olha que eu sou uma pessoa de antes do Bolsonaro. A gente lançou nas ruas em 2011. Bolsonaro explodiu em 2013. Em 2013 eu o conheci
junto com o Marco Feliciano, que era inclusive uma pessoa que eu sempre admirei muito, e a partir dali eu me descobri como uma pessoa de direita. Agora, que vergonha o senhor virar público para poder dizer do presidente Bolsonaro algo que o senhor não é nem um décimo, nem nunca foi e nem nunca será. O senhor teve o desplante de bater no Marçal e nunca bateu no Boulos. O senhor teve o desplante máximo de não apoiar o Ramagem no primeiro turno, porque o senhor sabia que Eduardo Paes, o seu queridinho, ia ganhar no primeiro turno. Então, Silas Malafaia, não me venha falar do presidente Bolsonaro. Seja o que quer que seja, quando você fala uma coisa no público, ainda mais no privado, uma pessoa que chorou pra você, olha o nível de confiança que ele tinha com o senhor, e o senhor trair essa confiança dessa maneira, assim, é muito pior do que o Moro fez comigo. Muito pior. Eu tô com vergonha alheia do senhor, Sr. Silas. E o senhor deveria se recolher à sua incapacidade de ser líder. Porque nós sabemos que o senhor fala tudo o que o senhor fala porque o senhor quer mesmo é ser preso e ser o Marte do Brasil. Não conseguirá. Não se depender de mim. Tenho muito respeito pela fé do senhor. Muito respeito pelas pessoas que estão à volta do senhor. E com eles, inclusive, cito uma pessoa, o Sóstenes, que é uma pessoa que eu amo como se fosse meu irmão. Agora, pelo senhor, sinto muito. A sua carapuça, a sua máscara caiu. O próprio Nicolas Ferreira também veio em suas redes sociais e falou tudo o que pensa sobre o que está acontecendo no atual momento político. Confira. Você falar comigo, e a questão do Pablo, etc e tal. O Pablo tem várias ressalvas com ele. Uma coisa eu sei, ele não está sendo apoiado por ninguém do sistema. Muita pressão, tem sofrido muita pressão. A Constituição quem fez foi um bando de garantistas que não consegue garantir nada pro povo. Que democracia é essa que só vai contra uma parcela da sociedade? Alexandre de Moraes já botou algum deputado de esquerda na cadeia? Alexandre de Moraes já colocou algum apoiador da esquerda na cadeia? Alexandre de Moraes já derrubou alguma conta de jornalista de esquerda? Alexandre de Moraes já derrubou alguma conta de rede social de deputado de esquerda? Claro que não, pô. Então vai se ferrar a democracia de vocês. Eu não me virei deputado e eu viro uma outra entidade, não. Eu continuo sendo Nicolas, poxa, indignado. Tenho 28 anos, eu escuto as pessoas. Sabe por que as pessoas estão putas? É porque que esse sistema de poucas pessoas domina todo mundo, pô. Então é o seguinte, se os meus vídeos não impactam ninguém, porque o senador Irajá tava falando que eu sou o garoto que quer botar fogo no Brasil. Eu sou o garoto imaturo que quer botar fogo no Brasil. Quem tá preocupado com a democracia, então é Irajá, lá de Tocantins, né? Que ninguém conhecia, agora todo mundo conhece. Pela frouxidão dele aí quanto ao posicionamento. Porque é o seguinte, eu não tô pedindo para as pessoas irem lá e bater no político, não. Ir lá e xingar ele, não. Eu tô pedindo para ele ser cobrado. O que o político, o mínimo que ele pode ser é cobrado, ora. Já sabe, tá nervoso. Campanha de Ricardo Nunes tá nervoso, irritado comigo, porque eu tô pedindo para que o povo cobre eles. O que o político tem que ser feito é cobrado mesmo, pô. Se alguém vier me cobrar, eu vou falar. Se alguém me parar na rua, eu vou conseguir aguentar a pressão. Perdemos as eleições. Caguei. Desde quando a gente tá super preocupado com eleições de São Paulo? Por que a direita não levantou ninguém pra prefeitura de São Paulo? Aí agora quem chutar Nunes pra cima da gente? Que merda é essa? Agora todo mundo tem que se curvar perante um cara que tem zero conexão com a gente, que até pouco tempo tava se vangloriando de ter vacinado. Ou seja, a grande questão é que não dá pra poder engolir esses caras. Eu prefiro perder com dignidade do que ganhar sem honra. Aí você vem falar comigo, e a questão do Pablo, etc e tal. O Pablo tem várias ressalvas com ele, como por exemplo, o amor que ele tem com relação à China, com relação ao plano de governo dele de reconhecimento facial, de algumas coisas que saiu aí na mídia, e eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas com relação à carta de Trump, que não era verdade, com apoio de um pastor que não era verdade. Poxa, é um cara que surgiu agora, tenho de fato as minhas dúvidas, e por isso não me posiciono no primeiro turno, e no segundo turno vou me posicionar agora. Uma coisa eu sei, ele não está sendo apoiado por ninguém do sistema, isso sim, ele não está sendo apoiado por ninguém do sistema. Tá sem televisão? Tá sem rádio? Tem ficado aí sozinho. Mas o cara pode ser venenoso lá da frente. Pô, você tem 2 copos. Um copo que você tem certeza que tem veneno. E o outro talvez não tenha. Qual que você toma? Pra quem sabe ler, é um pinga-letra. Então, olha só. Se lá na frente, Pablo trai a direita, ele vai sofrer as consequências. Porque ninguém que traiu a direita passou impune. Ninguém. Desde Dória até Joyce Hausmann, Frota, até Bebiano, Major Olímpio, ninguém. O que eu estou vendo é que as pessoas, de fato, estão carentes também por alguém que, poxa, fale o que o povo quer, no sentido de bater nas pessoas que a gente quer que a gente bata, no sentido de jornalistas, de descredibilizar essa classe nojenta, de apontar quem são as pessoas no sistema. E posso ser sincero, cada vez mais as pessoas estão ficando indignadas com quem simplesmente não está sendo contra o sistema, poxa. Então, assim, eu estou fazendo literalmente tudo isso de apontar um sistema para poder pressionar os inimigos do Bolsonaro, os inimigos da direita,
aqueles que ferraram o Bolsonaro deixando ele inelegível. O partido, por exemplo, do PDT foi quem entrou com a ação para poder deixar o Bolsonaro inelegível por conta de uma reunião de embaixadores. Eu não acredito nessa democracia desses caras, que pena que eu não tenho nenhuma caneta para poder resolver tudo isso. Agora, se algum dia isso estiver em minhas mãos para poder fazer isso, é claro que eu não vou falar que eu tenho uma bala de prata. Agora, você pode ter certeza que até hoje, na minha vida, eu nunca tive que tomar nenhuma decisão na política que eu tivesse que exercitar a minha coragem. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Você pode ter certeza disso. À medida que Silas Malafaia também vem colocando seus planos na mesa, é claro que as pessoas também passam a enxergar o óbvio e não vão ficar caladas. Aquelas que têm uma maior repercussão, uma maior voz ativa e também não têm rabo preso com Silas Malafaia, nem com algum outro político que esteja ligado a Silas Malafaia, acaba vindo em suas redes sociais e também não poupam palavras para poder fazer críticas ao todo-poderoso Malafaia. Uma delas foi a própria Carla Ceccato, que usou as suas redes sociais e falou isso que você vai ver agora. Confira. Fico pensando, o que o Malafaia está fazendo na política, né? Ele não é um líder religioso, ele não é um pastor. Fique na igreja, né? Ele é uma pessoa que não entende de política, né? Já foi ligado ao Lula, já foi do PT, aí agora diz que é do Bolsonaro, mas aí fala mal do Bolsonaro. Aí se meteu na eleição de São Paulo, tipo, tá fazendo muita bagunça, sabe? Não é uma posição de um líder religioso, na minha opinião. Então ele só faz confusão, Silas Malafaia. Então eu falo, Silas, o que você é? Né? Nem político ele é, nem candidato ele é. Então eu não sei o que ele quer exatamente. Ele é uma pessoa que só gera confusão e que vai contra, inclusive, a palavra de Deus, né? Deus não tem um espírito de confusão. Quem tem espírito de confusão é o maligno. Em relação ao Marçal, Marçal teve um número expressivo de votos ali, ficou quase empatada a eleição, né? Marçal, Nunes e Boulos, e agora, segundo turno, Nunes e Boulos. Boulos é um criminoso, né? Uma pessoa que invade propriedades, falso, tem aquela... Aqui o meu alarme que eu tenho que sair, que é ligado ao Lula, recebeu dinheiro do PT, enfim, para fazer a campanha. O PSOL é o partido dele, o PSOL é um partido que é a favor do aborto, é só você olhar o estatuto do PSOL, entrar no site dele. Então é uma pessoa que não pode ganhar de jeito algum em São Paulo, se Deus quiser. E aí o Marçal agora falou que não quer apoiar o Nunes, né? E colocou algumas condições. Só vai apoiar o Nunes se Bolsonaro se retratar com ele, Malafaia se retratar com ele, Eduardo Bolsonaro se retratar com ele. Agora, em relação ao Marçal, eu acho que o Marçal deveria rever o que ele está fazendo, porque quando chega um segundo turno, a gente tem que concentrar forças para que a esquerda não vença. Eu entendo que o Marçal está muito chateado, falou que só vai apoiar o Nunes se o Nunes falar no programa de TV e de rádio que ele nunca teve ligação com o PCC. Eu acho que seria até bom para o Nunes tentar conversar com ele, fazer isso. Ele falou também que se o Tarcísio quiser o apoio para o Nunes, só se falar pessoalmente com ele. Agora, a postura de arrogância é sempre ruim, tanto na política quanto para líderes religiosos, né? Acho que é por isso que a direita ainda não decolou, porque tem muita arrogância, muito egocentrismo ainda da parte dos outros, né? Agora, falando aqui do meu quintal, o Partido Novo arrebentou, a gente cresceu 1.700% nessas eleições. Obrigada a você que votou no Novo, que veio conhecer o partido. Aliás, se você não conhece, venha conhecer. Nós estamos crescendo e vamos crescer mais ainda. A gente só tinha um prefeito, agora a gente tem 18. A gente tinha, se não me engano, 40 e poucos vereadores, a gente tem 260, 250, são números expressivos. O partido que está crescendo, vem para cá conhecer com a gente. E aí falam da Marina, que foi candidata aqui em São Paulo. O Marçal nunca chamou a Marina, segundo a Marina mesmo me falou, para compor uma chapa com ela, nunca pediu o apoio dela, assim. Então, eu acho que esse é o grande problema da direita, assim. Eu acho que para as eleições de 26, a direita precisa ser mais inteligente, sabe? Os grandes caciques, os grandes poderosos, se conversarem entre si, sabe? Os grandes líderes, como o Tarcísio, o Zema, nosso governador em Minas Gerais, está na segunda eleição já, um excelente governador, eventualmente Bolsonaro, se continuar ou não. A gente precisa conversar para tentar compor chapas, para tentar vir mais fortes para ganhar. E o Malafaia realmente é um desserviço à política nacional. Assim, é triste vê-lo. Ele não me inspira mais nem como político de jeito nenhum. Agora, como líder religioso, chega a ser triste. Eu não seria jamais ovelha do rebanho dele. Tenho muito respeito por ele, pela pessoa e tal, mas enfim, tem se mostrado uma pessoa grosseira, né? Que deveria usar a voz dele para falar sobre Deus, que eu acho que é isso que ele é, né? E não é político, enfim. O próprio Pablo Marçal, que acabou se tornando aí um desafeto de Silas Malafaia, também veio em suas redes sociais para falar sobre Nicolas Ferreira, e ele falou isso aí. Confere.
Fala São Paulo, fala Brasil. É o seguinte, o Silas, desde o dia 7 de setembro, está gravando um vídeo por dia. Já foram 18 falando de mim. Dá pra entender o que tá no coração dele. Tá tudo bem. Mas falar do Nicolas, fala só de mim, não fala do Nicolas não, cara. O Nicolas é o cara mais respeitado da direita no Brasil. Ele é nosso futuro presidente, não faz isso, cara. Você quer me atacar? Termina sua campanha de 21 dias de perseguição para eleger o Marçal. Mas deixa o Nicolas fora dessa, respeita ele, tá bom? Fé, trabalho e prosperidade. Faz o M de Malafaia. Vai cuidar da sua vida, Malafaia. Agora a pergunta aqui vai para você. Qual seria o verdadeiro plano de Silas Malafaia? Se você tem algo em mente, deixa o seu comentário aí, que ele é muito importante. E se você chegou aqui até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para receber todas as nossas notificações. Esse é o canal M.Gospel e eu tô te esperando aqui no próximo vídeo.